versículo 31, 34, vai dizer assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quero convidar a igreja para nós estarmos lendo a primeira parte do verso 35, que diz assim, todos juntos: E respondeu o anjo e disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. É Ele quem conduz os nossos passos, as nossas vidas, e é Ele quem vai estar nos conduzindo neste momento. Louvado e adorado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Por nós estarmos aqui e, meu Deus, quando nos foi feito este convite, estava ali meditando na palavra do Senhor e desde o início veio esta palavra em meu coração: E descerá sobre ti o Espírito Santo. Na palavra do Senhor nós vamos ver que em diversas vezes, a ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher, manifestando aquilo que o céu queria trazer para a terra. E aqui nós vamos ver no Novo Testamento a ação presente do Espírito Santo. A primeira vez que mencionado sobre o Espírito Santo no Novo Testamento é aqui nessa parte em que nós acabamos de ler, quando o anjo do Senhor ele vai até Maria para poder estar falando com ela, que seria através da vida de Maria que o tão esperado Messias, o tão aguardado Jesus, aquele que viria para resgatar a humanidade do pecado, aquele que viria para poder estar trazendo novamente a comunhão dos homens com Deus, estaria vindo através da vida de Maria. E meditando nessa palavra, e como hoje nos foi dito, que é um culto no departamento de mulheres, eu queria falar um pouco aqui sobre os ensinamentos de Maria. E meditando sobre essa palavra, nós vamos aqui estar pensando, de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações. O que será que Deus viu em Maria para trazer Jesus através da vida desta mulher? O que será que Maria ela tinha de diferente das outras mulheres, que naquele tempo todas elas aguardavam e desejavam que dela viessem o Messias? Porque era algo prometido, era algo esperado. E nós vamos ver que então o Senhor, Ele vai olhar para a casa de Maria, e ele vai encontrar em Maria aquela por quem viria o nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando no que havia de diferente em Maria, a Bíblia ela não vai nos detalhar o antes de Maria. Ela não vai nos dizer muito sobre Maria. Nós vamos saber sobre a existência de Maria a partir deste versículo. A partir desses versos em que nós vamos ver que o anjo Gabriel ele vai até a casa de Maria e vai conversar com Maria e vai entregar a ela uma promessa vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. E então nós vamos aqui pensar, nós vamos aqui ler, na verdade, na palavra do Senhor, algumas qualidades de Maria. Porque eu creio que Maria ela tinha algo de diferente das outras mulheres que ali viviam. É de conhecimento de todos que Maria, ela estava ali noiva de José, ela estava prometida ali para José.
e que eles estavam ali na preparação para o casamento, mas ainda não haviam se casado. É de conhecimento de todos também, creio eu, que Maria ela era uma jovem muito nova quando a promessa chega até ela. E nós vamos ver aqui que quando Maria ela tem essa conversa com o anjo, e nós vamos ver que ela fica assustada com aquela saudação que o anjo ele deu a ela. Mas é perceptível que conversar ou ter a manifestação da presença do Senhor era algo já conhecido de Maria. E aqui eu quero crer que Maria era uma mulher que tinha já o conhecimento da palavra do Senhor. Era alguém que já tinha ouvido falar sobre aquilo que o Senhor ele tinha feito ao povo de Israel, as promessas do Senhor vindas sobre a nação de Israel, porque aqui ela não tem, ela se assusta com a saudação, mas ela não se assusta com a presença do anjo. E nós vamos ver então que conforme a conversa vai acontecendo, nós vamos ver que o anjo do Senhor ele vai dizer para Maria que ela foi a escolhida para trazer ao mundo aquele que seria o Salvador da humanidade. E nós vamos então aqui encontrar com uma outra qualidade de Maria. E que qualidade é essa? Quando o anjo ele vai falar com Maria, ela logo em seguida ela vai dizer, depois das palavras do anjo, ela vai dizer: então que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Aqui nós podemos entender que Maria ela era alguém que cria nas promessas do Senhor. Era alguém que carregava fé em seu coração. Porque somente alguém com tamanha fé iria ouvir tamanha promessa e iria crer imediatamente. E não somente uma mulher de fé, mas Maria também era alguém que estava disposta a servir. Quantas das vezes nós nos deparamos com algumas promessas que vêm sobre a igreja do Senhor, mas quantas das vezes também nós podemos aqui contar nos dedos aquele que ouve a promessa e aquele que está pronto para servir, aquele que está pronto para se posicionar diante do Senhor como servo, como aquele que está disposto a fazer aquilo que o Espírito Santo tem gerado em seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem colocado sobre a sua vida, e como servo fiel dispõe a sua vida para que se cumpra a vontade e o desejo do Senhor através da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver na palavra do Senhor que só havia um meio pelo qual isso poderia acontecer. E que meio seria este? Através do Espírito Santo de Deus. Maria ela só pôde gerar, ela só pôde viver a promessa do Senhor em sua vida, porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ela. E não é diferente nas nossas vidas. Não há como nós conduzirmos os nossos passos, não há como nós andarmos a não ser debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem conduz os passos da igreja, é Ele quem conduz aquilo que há de fazer e aquilo que há de ser feito. É o Espírito Santo quem nos apresenta pessoas, é o Espírito Santo quem nos apresenta projetos.
diferente com os discípulos que estão relatados na palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, e ele estava conversando com os discípulos, ele vai dizer para os discípulos que era para que eles ficassem em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Só depois da descida do Espírito Santo é que eles então iriam pelas nações, pelos mundos, proclamando e falando sobre o Evangelho do Senhor, falando da obra e do desejo do Senhor para a humanidade. E nós vamos ver que enquanto isso não aconteceu, nós vamos ver que os discípulos, juntamente com algumas mulheres, juntamente com algumas pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo, que testemunharam enquanto Jesus esteve na terra, eles estiveram ali em Jerusalém, reunidos em oração, até que do alto desceu o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que depois da descida do Espírito Santo de Deus, muita coisa aconteceu. E todas elas envolvidas e direcionadas pelo próprio Espírito Santo, que conduziu os passos dos discípulos, que conduziu os passos da igreja que nascia ali naquele momento. E não foi diferente na vida de Maria, não é diferente em nossas vidas. Só podemos andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Só podemos ser conduzidos e alcançar o propósito quando nós somos conduzidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. E aqui nós vamos ver que então, depois da descida do Espírito Santo de Deus na vida de Maria, ela começa a gerar algo que é da parte do Senhor. E nós vamos ver que a partir de então toda a vida de Maria ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O anjo Gabriel ele vai falar para Maria que Isabel, a sua prima, aquela que outrora não poderia gerar, era estéril, era velha, todo o cenário de Isabel era contrário a uma gestação. Mas o anjo vai dizer para Maria, a sua prima Isabel, aquela que outrora era estéril, agora ela já está no seu 6º mês de gestação. E Maria, depois de ouvir essas palavras, passado alguns dias, ela não perde tempo e ela vai correndo para a casa de Isabel. E aqui eu aprendo com Maria que é necessário com que nós venhamos andar com quem já está à frente do nosso processo. Como é bom, como é importante, como é necessário nós andarmos com aqueles que já estão à frente, vivendo promessas que nós recebemos agora, promessas que nós estamos ouvindo agora. Como é importante sermos direcionados pelo Espírito Santo e sermos levados, conduzidos a amigas que já estão no processo há mais tempo que nós. Porque coisa difícil é nós andarmos com aqueles que não têm a experiência com o Espírito Santo. Coisa difícil é nós andarmos com aqueles que não ouviram as promessas do Espírito Santo de Deus. Coisa difícil é andar com aqueles que não compreendem as promessas do Senhor em nossa vida. Porque uma vez que eles não viveram, uma vez que eles não conheceram, uma vez que eles não receberam, que eles não ouviram da parte do Senhor promessas e direções, quando nós vamos caminhar com pessoas que estão fora do propósito que nós estamos, eles irão nos desanimar, eles irão nos fazer sair da rota, eles irão muitas das vezes nos aconselhar, conselhos que estarão fora do propósito e da vontade do Senhor para nossas vidas. Mas como é bom nós
complicado agora, mas daqui a pouco vai passar. É só um momento, é só uma luta. Continua olhando para Cristo, porque Ele vai nos dar a vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é uma das orações que muitas das vezes eu faço ao Senhor, pedindo a Ele que me apresente as amigas dele. Pedindo ao Senhor que coloque em minha vida pessoas que sejam muito mais crentes do que eu. Pessoas que sejam muito mais fiel que eu. Pessoas que caminham com Ele há muito mais tempo, para que nos ajude na caminhada, para que nos ajude, que eu ajude, que ela me ajude, e juntas possamos caminhar rumo ao propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações. Foi isso que Maria fez. Maria foi para a casa de Isabel, porque Isabel já estava avançada no processo. E nós vamos aprender com Maria outra coisa. Porque quando o anjo ele vai falar para Maria que ela iria gerar, a gente não vai ver momento algum Maria chamando um vizinho, chamando um amigo para contar a promessa que tinha sido feita para ela. Maria ela não conta nem mesmo para José aquilo que o Senhor tinha falado para ela, mas ela, com muita sabedoria, ela vai deixar com que o Senhor use o anjo Gabriel para poder visitar José em sonho e falar com ele aquilo que tinha falado com Maria. Porque assim não teve como José duvidar, mas ele creu. No momento exato em que o anjo falou com ele creu. Porque como José, ele percebeu, ele soube que Maria estava grávida. Ele pensou em seu coração: eu vou deixá-la em silêncio. Porque ele sabia que naquele tempo, uma mulher que engravidasse, uma mulher que tivesse relação com o homem antes do casamento, ela seria apedrejada, seria uma das sentenças que poderia vir sobre a mulher. E José, como homem temente, ele decidiu preservar Maria. Ele quis pensou em deixar Maria no secreto, em silêncio, para que nenhum mal viesse sobre ela. Só que antes que ele fizesse isso, o anjo foi lá e falou com José: José, não faça isso, porque o que Maria está gerando é do Espírito Santo de Deus, vem da parte do Senhor. E aqui nós aprendemos que nem todo mundo vai entender aquilo que o Espírito Santo tem gerado em nós, que nem todo mundo vai estar presente para ouvir, mas aqueles que serão um braço direito para que a promessa venha se cumprir, o próprio Deus vai até ele e vai falar no coração dele as promessas que o Senhor tem feito a nós. Então não precisamos nos preocupar em querer que o outro entenda, não precisamos nos preocupar em querer que o líder, uma liderança, alguém que está sobre a nossa autoridade acima de nós, queira compreender com as nossas palavras aquilo que o céu vai fazer com que ele compreenda, porque há coisas que somente o céu pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós aprendemos que aquilo que nós geramos da parte do Senhor, ele é do Senhor, ele não é nosso. Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas que, ao contrário de Maria, andam vaidosas e orgulhosas, porque pregam, porque cantam, porque lideram, porque pastoreiam, porque ministram, achando que é porque ele é bom, achando que porque ele que tem o talento, é com as suas próprias mãos. Mas uma vez que nós estamos fazendo, e que foi o Senhor quem nos deu o dom, que foi o Senhor que nos chamou para algo, é necessário que nós venhamos compreender que não tem de nós
estão muito próximos de nós, porque não compreendem o propósito do Senhor em nossas vidas. Não compreendem aquilo que nós estamos gerando. Então, que nós venhamos ter essa consciência de que gerar algo que o Senhor nos deu, muitas das vezes vai doer. E ao longo da caminhada vai, muitas das vezes, necessitar que nós venhamos abrir mão de algo. Muitas das vezes abrir mão do próprio sonho, para que a vontade do Senhor venha se cumprir em nossas vidas. E nós vemos isso na vida de Ana. Ana, ela desejava muito ter um filho. Só que enquanto Ana desejava ter um filho, o Senhor ele precisava de um profeta, de um sacerdote na terra, para poder fazer as coisas do Senhor. E enquanto Ana ela não entendeu isso, ela passou anos ali chorando, ela passou anos ali intercedendo, querendo Samuel, querendo um filho para ela. Mas quando Ana entendeu que até ela queria gerar, mas não seria dela, o Senhor a deu Samuel. Meu Deus. E ela teve Samuel, e quando ela entendeu isso em oração, ela disse: eu quero um filho, mas quando o Senhor me der, eu te entrego. Muitas das vezes é necessário, e muitas das vezes o Senhor ele vai nos pedir algo que nós sonhamos. Meu Deus. Muitas das vezes o Senhor ele vai pedir para que nós venhamos abrir mão, talvez daquilo que nós mais desejávamos, e vai pedir para que nós venhamos entregar para Ele. E será que nós estamos com um coração como o coração de Ana, como o coração de Maria, um coração de serva, que está disposto a entregar, que está disposto a servir, independente da dor, crendo que o Senhor, Ele é fiel, crendo que o Senhor, Ele vai cuidar, crendo que o Senhor, Ele vai cuidar de nós em todo o processo, do início ao fim. Eu não sei o que o Senhor tem te pedido para entregar nesta noite. Eu não sei o que o Senhor tem te pedido para colocar nas mãos dele. Não sei se é um sonho, não sei se é algo profissional, não sei se é alguma profissão que você já até conquistou, já até está exercendo, mas o Senhor está pedindo: me entrega. Abra mão do seu sonho para viver o meu sonho, para viver o sonho de Deus. Porque o nosso sonho muitas das vezes pode ser até muito bom aos nossos olhos, mas não venhamos ter dúvida, não venhamos duvidar de que os sonhos do Senhor são muito melhores para cada um de nós. Porque uma vez que o Senhor deu, Ele cuida enquanto nós gestamos. Meu Deus. Uma vez que o Senhor nos deu, Ele vai cuidar enquanto nós trabalhamos, enquanto nós zelamos por aquilo que o Senhor Ele nos deu. Ele vai também zelar pela nossa vida. Ele também vai zelar pela nossa casa. Ele também vai zelar pela nossa família. Porque em momento algum nós vamos ver Maria desamparada. Em momento algum nós vamos ver Maria ou José desamparados. Porque é de conhecimento de nós que quando é chegado o nascimento de Jesus, Jesus ele vai nascer debaixo de uma perseguição, debaixo de uma sentença de morte. E enquanto Herodes ele estava ali pedindo para matar todos os meninos, o Senhor ele já tinha um plano traçado. E ele vai dizer para José: José, pega Maria e leva para outro lugar. Vai com Maria, sai com Maria da sua casa, da sua terra, e vai com Maria para outro lugar, porque lá o menino irá nascer em segurança. Então aqui nós aprendemos
que colocou um propósito em nosso coração. Que se é o Senhor que está direcionando nossos passos, ainda que o homem queira matar, o Senhor já tem guardado, o Senhor já tem preservado, o Senhor já tem nos direcionado a andarmos na direção do Espírito Santo, para que nada nos aconteça, para que nada aconteça na nossa casa, para que nada nos falte, para que a promessa dele continue de pé. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos ver outra qualidade de Maria, que é a humildade. Porque Maria, além de ser uma mulher de fé, além de Maria ser uma mulher que estava com o coração pronto para servir, ela era uma mulher humilde. Porque nós vamos ver aonde que Jesus foi ali nascer, onde foi o nascimento, o local onde Jesus nasceu. Nós vamos ver que quando Maria estava sentindo a dor de parto, para que Jesus pudesse nascer, nós vamos ver que José e Maria bateram em muitas portas e todas se fecharam. Nós vamos ver que José bateu em muitas hospedarias, creio eu que chegou a bater em algumas casas, pedindo um abrigo, pedindo para que eles pudessem passar somente que fosse aquela noite. Mas enquanto ele batia nas portas, as portas todas eram fechadas. Aqui não tem lugar, aqui já está cheio, aqui não dá. E eu aprendo com isso, que quando nós estamos gerando algo que é da parte do Senhor, não se espante se você for rejeitado. Não se espante se as portas fecharem. Não se espante se nós batermos em algumas portas e dizer: aqui você não cabe. Aqui não tem lugar para você. Aqui não. Então não se espante quando nós estivermos gerando algo que é da parte do Senhor. Porque em algum momento nós vamos nos deparar com uma rejeição. E está tudo bem, porque se Maria, que gerou Jesus, foi rejeitada, quem dirá nós? Se o próprio Jesus foi rejeitado, quem dirá nós? É sério isso aí, Jesus. Possamos continuar firmes, crendo na promessa do Senhor. Que não venhamos parar por causa da rejeição. E não é que não dói, ser rejeitado dói demais. Bater em uma porta e ela não se abrir, dói muito. Só que aquilo que nós carregamos, que é da parte do Senhor, ele é muito maior do que a nossa dor. Então que possamos continuar prosseguindo, sabendo que se o Senhor não abriu essa porta, ele vai abrir outra. Não ficaremos desamparados, porque o Senhor já tem uma porta aberta para nós, para nossas vidas, para o nosso projeto, para o nosso propósito. O Senhor já tem uma porta aberta nos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi um lugar de luxo que Jesus nasceu. Jesus nasceu na manjedoura, entre os animais, ali onde ficavam talvez ovelhas, cabritos. Foi neste lugar que o Senhor nasceu. Aquele que seria o Salvador do mundo. Foi num lugar humilde que ele nasceu. E nem por isso Maria ali, em nenhum momento, nós vamos ver Maria questionando, reclamando do lugar, reclamando da situação. Maria somente suportou e gerou. Maria somente suportou e trouxe ao mundo aquilo que dela estava sendo gerado. Então nós aprendemos que com as lutas, com as humilhações, que isso não venha roubar um coração humilde que o Senhor já tem encontrado em nós. Que em meio à caminhada, que as circunstâncias,
Não venha roubar de nós a fé. Não venha roubar de nós a humildade de servos. O que é que nós somos? Servos do Senhor. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus. E nós vamos ainda continuar vendo com essa história de Maria, que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos direciona a todas as nossas escolhas, é o Senhor quem conduz os nossos passos em todas as escolhas. Uma vez eu ouvi uma frase e eu creio que carrega muita verdade nessa frase, que o escolhido ele não tem escolha. Uma vez que o Senhor ele nos escolheu, uma vez que nós viemos para a presença do Senhor e que nós entendemos que ele nos escolheu e ele tem confiado a nós um propósito, nós não temos a escolha de abrir mão deste propósito, de desistir, de parar da caminhada. Ainda que as lutas venham bater as nossas portas, ainda que as dificuldades venham bater as nossas portas, que nós venhamos a entregar aos pés daquele que nos confiou o propósito, que venhamos confiar nos pés daquele que nos entregou a chamada, porque é Ele quem vai cuidar daqueles que muitas das vezes, das lutas, que muitas das vezes vêm sobre nós. Nós vamos ver aqui que uma vez cheios do Espírito Santo, nós temos a ousadia para fazermos a obra do Senhor. Uma vez que sendo cheios do Espírito Santo, Ele nos dá coragem, Ele nos direciona. Nós vamos ver isso com os discípulos, nós vamos ver isso com os apóstolos, porque algumas das vezes nós vamos ver o Espírito Santo de Deus. Depois da descida do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu Pedro de ousadia, de coragem. E Pedro, com muita ousadia, pregou para uma grande multidão. E aquela grande multidão, mais de 5.000 pessoas aceitaram a cruz. Mas à frente nós vamos ver Paulo e Silas com ousadia, orando, evangelizando, pregando, libertando pessoas. E uma das vezes que isso aconteceu, e uma das vezes que Paulo e Silas libertaram uma mulher que estava ali, aprisionada por um espírito de adivinhação, nós vamos ver que eles são presos, eles são acorrentados, eles têm as suas mãos presas, têm seus pés presos, estão limitados a um lugar, mas isso não tira deles a adoração da boca que tinha ali em todo momento. Isso não vai tirar deles a ousadia de continuar louvando aquele que os confiou a promessa. Isso não vai tirar deles a ousadia de continuar glorificando e dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus é grande, dizendo que Jesus é santo, dizendo que Jesus é o único Senhor. As mãos aprisionadas não impediram Paulo e Silas de continuarem glorificando ao Senhor. Os pés amarrados não impediram Paulo e Silas de continuarem falando que Deus é bom. A limitação do lugar não impediu que Paulo e Silas continuassem glorificando aquele que nos chamou para uma grande obra. Que a adversidade não venha calar as nossas vozes, que a dificuldade não venha calar o nosso glória, que a dificuldade não venha impedir com que nós venhamos continuar prosseguindo. Tem um corinho que vai dizer assim: eu te louvo de coração, eu te louvo com minha voz, eu te louvo de coração, eu te louvo com minha voz. E ele vai dizer: e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos, e se me faltar
vai lidando as nossas guerras, as nossas pelejas, e não vem nos
promete.